ETFs, afinal de contas, o que é esse tipo de investimento e como que a gente faz para investir neles na prática? No vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco mais sobre os ETFs, né? Esse investimento que é tão querido por tanta gente, que tem uma rentabilidade tão legal. Mas antes de tudo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal porque aqui eu trago dicas sobre economia, investimentos, renda extra, praticamente todo dia para você. Mas antes de entender o ETF em si, você precisa entender que ele faz parte daquele grupo de investimentos que se chama renda variável. A gente tem aquele outro grupo, né, que é a renda fixa, e eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando para vocês como que funciona a renda fixa. Eu tenho um só falando da diferença entre renda fixa e renda variável, e eu tenho sobre cada um dos tipos de renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, CRI, CRA, letra de câmbio. Eu tenho vários deles aqui no meu canal, vai aparecer tudo aqui na descrição para vocês. Mas também tenho vídeos que falam sobre renda variável, como fundos imobiliários, ações, e nesse caso especificamente dos ETFs, nós estamos falando basicamente sobre ações. Isso mesmo, ETFs nada mais são do que investimentos em ações que você faz na bolsa, só que a diferença é que ao invés de comprar uma ação individualmente, você compra um pacote de ações que é gerido por um fundo e por um gestor, né, que cuida de tudo aquilo ali por você. Então, se você não tem muita experiência, se você tem um pouco de receio, você não entende nada sobre ações, esse tipo de investimento é perfeito para você, principalmente para você iniciante, porque você consegue investir em ações que podem ser sim muito lucrativas, né? Para muita gente é muito arriscado, mas é arriscado quando você não tem conhecimento. Nesse caso, você não precisa ter conhecimento, porque você vai estar delegando esse conhecimento para uma pessoa que entende de mercado e que vai montar um pacote com as melhores ações para você de acordo com o nicho onde você quer investir. Então a gente tem aquela ideia muito firme, né, de que renda variável é super arriscado porque o seu dinheiro pode oscilar para cima ou para baixo. Tem um pouco de verdade nisso se você fizer isso com desleixo, se você não souber fazer da forma certa, e é justamente por isso que eu venho trazer os ETFs aqui para vocês. Na renda fixa, né, pessoal, a gente já sabe que a gente coloca o nosso dinheiro ali e ele vai só subir, independente do valor, né? Você pode pré-fixar uma taxa ou pode ter uma taxa pós-fixada, mas o importante é saber que o seu dinheiro vai sempre só se valorizar na renda fixa. Já na renda variável, você pode sim fazer um investimento e perder dinheiro. Você pode colocar ali R$1.000 numa ação ou numa criptomoeda e de repente essa ação ou essa criptomoeda se desvalorizar e você perder dinheiro. É óbvio que eu não venho trazer esse tipo de investimento aqui para vocês perderem dinheiro. Então, por isso que a gente adota uma série de técnicas, né, para diversificar a carteira, para escolher os melhores investimentos de renda variável, justamente para não correr esse risco, né, não depender somente de uma ação, de uma empresa, de uma criptomoeda. Por isso que os ETFs são tão importantes, porque eles fazem essa diversificação para a gente, né, e eles têm a gestão e a escolha das melhores ações feitas por um profissional. Então é justamente por isso que eu vou explicar tudinho para vocês sobre os ETFs. Só para você entender o que é uma ação, para ficar mais fácil, né, imagine uma empresa que é dividida em vários pedacinhos, e aí cada pedacinho desse é negociado lá na bolsa, e cada pessoa que comprar um pedacinho desse se torna sócio ou dono da empresa. É basicamente essa a ideia. A ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa. Agora que você entendeu o que é uma ação, imagine que várias empresas fazem isso. É interessante para algumas empresas se dividir em pequenos pedacinhos para angariar, para levantar fundos, né, para ter como girar o capital, para ter como investir na própria empresa, investir no negócio e fazer aquilo se tornar rentável. Então, por isso que ela chama mais sócios, né, para fazer parte do negócio dela. Então, imagine que várias empresas fazem isso e vão lá na bolsa e ficam vendendo ali os seus pedacinhos como se fosse uma feira, né, como se fosse um shopping. É basicamente essa a ideia. Ciente do que é uma ação, agora fica mais fácil de você entender o que é um ETF. Como eu disse, o ETF ele é um pacote com várias ações de várias empresas. Imagine só, você quer investir em ação, você não tem conhecimento suficiente, você está começando, mas você sabe, você ouviu que a renda variável tem lucros que às vezes são muito maiores do que da renda fixa. Se você aposta a longo prazo, se você tem calma, se você tem paciência e se você faz a coisa certa, a renda variável ela é muito mais rentável do que a renda fixa.
fixa. E é justamente por isso que é muito interessante você considerar investir em ETFs. Por quê? Porque você paga uma pessoa uma taxa irrisória, uma taxa muito baixinha, de 0, alguma coisa, para uma pessoa, um gestor de um fundo, gerir as suas ações para vocês. Então, basicamente é isso. É como se fosse ali a ideia dos fundos imobiliários, em que você paga um gestor de um fundo para comprar vários imóveis, e aí você pega um pedacinho daquele fundo e você se torna dono de um imóvel. Aqui é a mesma coisa. Aqui você está comprando um pedacinho de várias ações, porque você está comprando um pedacinho de um pacote de ações que são chamados de ETFs. Então a ideia do ETF é basicamente essa, né? Você investindo em um pacote de ações, né? Um conjunto de ações que é gerido por um gestor. Tá, mas aí fica a dúvida. Quais são as ações que fazem parte desse fundo? É justamente isso que eu vou te mostrar agora. Normalmente esses pacotes de ações são montados com base em algum índice. Por exemplo, o índice S&P 500, que reúne as maiores empresas norte-americanas, mais especificamente as 500 maiores empresas norte-americanas. Então, tudo que acontecer com as 500 maiores empresas norte-americanas vai ser registrado nesse índice, né? Por exemplo, a Google, a Tesla, a Apple, a Amazon, as 500 maiores empresas americanas. Tudo que acontecer com elas, o S&P 500 vai registrar. Então, se elas num conjunto subirem, o S&P 500 vai ter ali um registro de tanto de lucro. Se todas elas em conjunto descerem, o S&P 500 vai ter ali um registro de quanto elas se desvalorizaram. Isso eu vou mostrar para vocês na tela. Olha aqui como que funciona. Falando especificamente do S&P 500, né? Olha o desempenho do S&P 500, fica tudo registrado aqui, ó. Esse aqui é o medidor do desempenho das 500 maiores empresas americanas. Então hoje, todas elas em conjunto, uma sobe, a outra desce, todas elas em conjunto está dando essa média aqui, ó, de 0,70% hoje de valorização. Mas se você pegar aqui, pessoal, é assustador. Se você pegar aqui, ó, nos últimos 5 dias ela caiu um pouquinho. Se você pegar no último mês, ó, 3,69%. Nos últimos 6 meses, 16,58% de lucro. Isso aqui é muito mais do que qualquer renda fixa, né? No último ano, olha aqui, ó, teve um desempenho de quase 12%, ficou perto das rendas fixas, né? Agora, se você pega nos últimos 5 anos, olha aqui, 92% de valorização. E se você pega no máximo, quem investiu lá atrás, lá no comecinho aqui, ó, no S&P 500, já teve 3.361% de valorização do seu dinheiro. Isso é muito dinheiro. Então, a ideia ali é que tudo que acontecer com esse índice do S&P 500 também vai acontecer com o seu pacote, com o seu ETF, né? Então, se o S&P 500 tiver uma valorização anual de 12%, você também vai ter uma valorização de 12% no seu capital investido naquele ETF que replica o S&P 500. E isso acontece com todos os outros tipos de ETF, porque nós temos ETFs que replicam outros índices, né? Por exemplo, nós temos um ETF que replica o desempenho das maiores empresas de tecnologia americanas, ou então pode ser um ETF sobre mineradoras de ouro, ou pode ser um ETF só sobre ouro, sobre commodities, sobre água, enfim, tem ETF de tudo que é tipo, né? Claro que o S&P 500 é uma referência porque ele é o mais seguro. Imagine você, pessoal, você está investindo nas 500 maiores empresas da maior economia do mundo. A chance de você perder dinheiro com isso é muito pequena. Se acontecer um colapso e o S&P 500 cair muito, significa que todos os outros investimentos do mundo já caíram muito mais do que ele, porque afinal de contas você está investindo em 500 empresas americanas. Ah, mas e se a Tesla quebrar? Não tem problema, tem mais 499 empresas lá. Então é isso, é muito bom, porque é muito rentável e também porque é muito diversificado, é muito seguro, né? A gente vê, gente, especialistas no ramo que ficam o ano inteiro, o dia inteiro trabalhando, estudando, tentando comprar e vender todo dia para bater o S&P 500 e a maioria deles não consegue. Aí você, iniciante, que não sabe nada, só veio aqui no meu canal, comprou o ETF certo, que replica o S&P 500, vai ter um lucro muito maior do que o dele, né? Que passou o dia inteiro ali, o ano inteiro ali se esforçando, né? Por isso que eu acho muito interessante trazer para vocês aqui, porque é uma ideia muito bacana de você poder investir em ações sem ter aquele receio, né? Você escuta tanto aí que as pessoas perdem dinheiro na bolsa, perdem dinheiro com ações, porque elas investem às vezes numa ação só, ou investem sem conhecimento, ou vão numa onda, não diversificam, não entram no momento certo. O ETF é justamente para isso, para você que quer investir em ações, quer ter uma rentabilidade que é excepcional no mundo inteiro, mas não precisa entender tanto e não tem tanto dinheiro assim para investir.
perfeito pra gente. Agora, uma outra ideia muito legal da gente investir em um ETF que replica um índice lá de fora e que a gente não precisa mandar dinheiro lá para fora. Você pode muito bem investir num fundo que compõe as 500 maiores empresas norte-americanas lá fora, comprar essas ações, né, e de fato ter as ações dessas empresas, mas você teria que mandar dinheiro lá para fora e aí você perderia dinheiro no IOF, pagaria uma série de taxas, né, teria ali uma questão tributária que você teria que estudar. É muito melhor você investir no Brasil ou no seu país de origem, né, em um ETF que replique um índice, porque aí nesse caso você não precisa mandar dinheiro para fora, você só está replicando. Então toda a parte tributária vai ser a do seu país mesmo, você vai estar com o seu dinheiro ali mesmo, você vai investir em real mesmo, se estiver no Brasil, né, se estiver aqui na Europa você vai investir em euro, e aí tudo que tiver ali de imposto vai ser o imposto do seu país e você não vai ter IOF, não vai ter nada para transferir dinheiro para lá. Agora, onde é que eu acho isso, Rubens? Pessoal, no home broker da sua corretora, na sua corretora. Entra ali na sua corretora. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as melhores corretoras aqui da Europa e tem um vídeo falando sobre as melhores corretoras do Brasil. Escolhe a que for melhor para vocês. Eu listo ali por ordem de preferência pelas que não cobram taxas, né? Porque a gente que está começando e não quer gastar dinheiro, quer juntar, quer fazer renda extra, quer economizar para ter cada vez mais dinheiro para investir, é melhor a gente pegar sem taxas, né? Mas você pode escolher a que for melhor para você, porque às vezes um layout é melhor para mim, o outro é melhor para você, então fica a seu critério, tá? Mas entra lá no meu vídeo, escolhe, faz conta em várias delas e lá você vai procurar de forma muito simples por ETF. Todas elas têm ETFs. Aí vai ter vários tipos de ETFs, né? Como eu disse, eu exemplifiquei aqui o S&P 500, mas tem vários outros tipos que vocês podem aplicar e investir, né? Eu vou trazer várias dicas de ETFs bons aqui para vocês e nós vamos colocar basicamente dois tipos de ETFs na nossa carteira. Nós vamos colocar um que replique o S&P 500, porque eu acho muito seguro, vai ser a maioria do nosso investimento, e eu quero também colocar um pouco do BOVA11, né? Que replica as maiores empresas brasileiras, né? Porque elas têm um potencial de crescimento, embora seja um pouco mais arriscado, elas têm um potencial de crescimento muito bom também. Mas também quero colocar de outros tipos, quero colocar de mineradora de ouro, quero colocar de ouro, das empresas de tecnologia. Isso a gente vai fazendo ao longo dos vídeos, beleza? Agora, para acompanhar o seu ETF, tem dois sites muito legais que eu uso. Eles estão em inglês, mas basta você clicar com o botão direito e traduzir para o português, ó. E eles têm cursos, tá vendo? Eles têm dicas, tem vários artigos aqui, ó, explicando, tá vendo? O ETF para iniciante, tem os tutoriais, é muito legal. Você pode se cadastrar aqui para receber por e-mail também, olha que legal. Então, um deles é esse aqui, Just ETF, né? Apenas ETF, muito legal. Você pode jogar o nome do seu ETF aqui para você acompanhar os gráficos, estudar todo ele, né? Se você quiser se aprofundar. E tem esse outro aqui também, que é o ETF.com, também está em inglês, mas aqui você consegue, ó, ver todo o desenrolar deles aqui, todo o desenvolvimento deles, quanto que está rendendo, quanto que não está rendendo, ó. A maioria está rendendo bem hoje, ó. Então tem uma série de coisas, tem também aqui, né, é um blog, então tem uma série de notícias, você pode ler, pode ficar craque no ETF aqui. Agora, se você ficar com preguiça e quiser só ver o gráfico, saber como foi o desempenho dele no último ano, nos últimos 5 anos, eu jogo aqui no Google. Olha que maravilha, você só joga aqui no Google, S&P 500 gráfico. Aí você escolhe ali o ETF da sua preferência e aqui ele já tem aqui essa filtragem por dia, nos últimos 5 dias, no último mês, no último semestre, ano, né? Tem tudo aqui, 5 anos e o total, tá? Então tem essa opção, vocês podem usar o Google, podem usar o Just ETF e o ETF.com. Agora, de quanto que eu preciso para investir em ETF? Depende, pessoal, tem ETF que custa ali R$20 e tem os outros ETFs que são ali pelo menos R$100 o valor mínimo ou R$300 esse do S&P 500, então é mais ou menos nessa faixa, mas você entra ali no site da sua corretora ou no aplicativo da sua corretora e vai pesquisando ali, junta um dinheirinho, né? E vai investir sim em ETF, porque vale muito a pena, vocês vão ver que é um investimento super rentável e super seguro para vocês. Agora, e o imposto, Rubens? Funciona mais ou menos assim, pessoal. Se você comprar um ETF e vender no mesmo dia, você vai pagar ali 20% de imposto. Se você não vender no mesmo dia, isso sobre o lucro, né? Se você não vender no mesmo dia, vai ser 15% sobre o lucro. Mas é basicamente isso, né? Você sempre vai ter essa incidência ali de imposto sobre o lucro que você tiver com a venda do seu ETF. Então, você comprou por um valor, vendeu por um outro valor,
valor maior, vai incidir um percentual ali sobre o seu lucro. Aqui na Europa é um pouco mais salgado, né? Aqui em Portugal, 38%, se não me engano. Então, vai depender muito. Às vezes vale a pena, se você tem dinheiro no Brasil, você recebe no Brasil, tem algumas fontes de renda no Brasil e quer investir em ETF, às vezes vale a pena você investir no home broker brasileiro, né? Você que já tem conta aí na Nubank, no Banco Inter, não sei, no BTG, na Rico, investe no Brasil porque eu acho que a carga tributária é menor. Aqui na Europa, não. Aqui na Europa, aqui em Portugal, são 38%, se não me engano. Então, tem que ficar ligado com essa questão tributária porque a diferença é muito grande. Uma outra vantagem que eu já falei, né, de investir em ETF é que você economiza muito tempo, pessoal. Você não precisa, porque a gente tem aquela ideia antiga, né, de que para investir em ações você precisa estar ligado o tempo inteiro para saber notícias. Vai acontecer isso na empresa tal, que vai fundir com não sei o que. Não tem problema. No ETF você não precisa, você só coloca o seu dinheiro lá e vai dormir. Vai pra praia, vai malhar, né? Não precisa se preocupar, porque já tem alguém gerindo aquilo ali para você, né? E você já está investindo em várias empresas, já é diversificado, então você não precisa ficar com essa preocupação, né? Você investe para o longo prazo. A nossa ideia aqui é a gente montar uma carteira de investimentos para longo prazo, para 10, 15, 20, 30 anos, para sua aposentadoria. Por isso que a gente faz a nossa reserva de emergência, investe um pouco em renda fixa, né? Coloca a renda variável, balanceia ali a nossa carteira, coloca fundos imobiliários, ETFs, se quiser colocar ação também, se você tem, pode colocar a renda fixa, e aí para lá na frente a gente tem uma rentabilidade. Então a gente não se preocupa muito com isso. A gente não se preocupa se a ação da empresa tal tá subindo ou tá descendo, não importa pra gente. A gente vai aportar mensalmente, né, sempre para manter a nossa carteira balanceada, para lá na frente a gente ver. Vocês viram ali o gráfico do S&P 500 como ele só sobe, né? É como se fosse uma renda fixa, ele só sobe, ele só se valoriza. Claro que você pode perder dinheiro se você quiser comprar num dia e vender no outro, você comprar na alta e vender na baixa, mas se você está pensando no longo prazo, não corre esse risco, é super tranquilo e você economiza muito tempo comprando ETF. Sobre ETF é basicamente isso, eu tenho certeza que você gostou de saber que você pode investir em ações sem entender nada de ações, sem gastar tempo e pagando muito pouco, né? Como eu disse, a partir de R$20, R$100, R$300. Vem comigo que eu vou mostrar vários vídeos aqui sobre os melhores ETFs, tanto para você que está aí no Brasil, quanto para você que está aqui na Europa. A gente já separou as corretoras para a gente investir e dá para achar ETF em todas elas. A gente vai colocar na nossa carteira com toda certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, porque eu trago vídeo aqui praticamente todo dia para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, fui!